quando eu falo hoje que eu não gostava, às vezes você perde a oportunidade de você, um exemplo, se você não gosta de algo, você não fazer aquilo ficar bom. Porque você tem a oportunidade de melhorar. Eu não gostava da maneira que eu achava que ali não era o meu lugar. Não, eu já notei, gente, eu não sei vocês que estão acompanhando, né? Mas o livro já começou, tá? Eu já tenho um rascunho desse livro aqui. Sejam bem-vindos a mais um Legacy Talks, e a gente sabe o quanto é importante esse primeiro aqui em Alagoinhas, uma das nossas sedes aqui dentro do nosso escritório aqui com o Dr. Alberto Machado. E hoje é um dia totalmente especial, hoje vai ser um dia diferente de tudo que vocês possam imaginar. Hoje é o dia que a gente vai descobrir efetivamente dores e soluções, virtudes e necessidades de empreender em família. A gente está hoje recebendo um casal que literalmente nem precisa falar o quanto de sucesso e êxito tem. E o sucesso e êxito ele vem não pelo resultado financeiro pura e simplesmente, mas vem por uma integração familiar, de admiração de um homem e de uma mulher que juntos querem deixar um legado melhor para a sua família. Então esse é um ponto importante e esse episódio de hoje é especialíssimo. Vamos falar da MS Embalagem, vamos falar da Express SV. A gente vai deixar de passar isso batido. Vamos falar com alguém que sabe o que significa as estradas do Brasil, no Nordeste particularmente. Vamos falar hoje até de futebol, inclusive. Vamos falar aqui de Bahia e Flamengo. Esse a gente não vai falar. Mas o mais importante é para poder integrar com vocês esse bate-papo à vontade. E quero dar as boas-vindas. Boas-vindas a Messi. Obrigado demais pela nossa oportunidade de estar com a gente. Obrigado, Silvanido, por estar conosco mais uma vez. Eu sei que o quanto é difícil para vocês virem de uma outra cidade, são de Capim Grosso. Mais uma vez falando para vocês assim, a nossa interação com o Brasil, com o interior, é isso que vocês estão vendo aqui. Empreender é isso. Os grandes rincões que o Brasil tem, pessoas como essa, grandes empresários como esse, fazem diferença no nosso dia a dia. Então, esse é o meus boas-vindas para vocês. Alberto, boa-vinda da oração é seu. Rapaz, você pode determinar. Feliz demais por estar aqui, né, com o Messi Silvanilson, assim, representando de gente para a gente costuma dizer, empreendedores que têm histórias, que têm processo, que têm legado, literalmente, e que dentro da sua jornada precisa cada dia mais participar de lugares, pessoas, ambientes, de falar aquilo que o verdadeiro empreendedor vive no dia a dia. E falar de Silvanilson e Messi aqui é algo assim muito enriquecedor, tenho certeza, dentro desse programa. Por quê? Porque é uma linguagem, primeiro, verdadeira, segundo, de uma cidade importante da Bahia, né, que é Capim Grosso, na Bahia, uma cidade estratégica que ela está localizada ali no entorno de Baixa Grande, de outras cidades que ali fazem parte. Quantas cidades fazem parte ali? Rapaz, lembra? São várias ali, né? Que ela fica em torno ali, Quixabeira, São José, Várzea da Roça, lá de cá vem Gavião, Ponto Novo, então, né? cidades importantes, né? Muitas cidades muito importantes. Então, Capim Grosso é uma cidade... rodoviário totalmente de grande importância. Integrador, uma cidade integradora. Bem localizado, Capim Grosso. Bacana. Ou seja, uma cidade que é um eixo integrador. Então, fazendo a ligação, quando você sai aqui desde da capital até sentido Juazeiro, lá na Bahia, então você passa por esse entorno, é um entorno, então você hoje empreender fora da capital, empreender fora dos grandes polos, empreender já é difícil no Brasil, e fora dos grandes polos mais ainda. Então a gente quer saber qual é a receita para empreender assim fora desse eixo. Então o palco é de vocês hoje. Vou começar naturalmente pelas mulheres, né? Assim, quem comanda são vocês. A gente aqui está só para fazer o que elas medem. É ou não é, Silvanildo? Fala a verdade. Então, primeira pergunta assim, Messi. Como tudo começou? Me explica assim, eu fico me perguntando se o negócio veio antes do casamento, o casamento veio antes do negócio. Conta pra gente como é que essa brincadeira começou. Porque depois eu quero saber os detalhes mais complexos de Silvanildo. Mas quando tudo começou a empreender? Já eram casados? Esse relacionamento já existia? Conta pra gente. Então, eu sou de uma família empreendedora, né? Quando eu falo empreendedora de uma família, porque eu nasci na zona rural, né? E meus pais ainda moram lá. E desde criança eu via meus pais trabalhando e colaborava com o trabalho deles. E Silvanildo também é a mesma coisa, mas depois dos estudos, né? Nós nos conhecemos na adolescente. E ele já trabalhava também na área de transporte, que o pai dele também trabalhava nessa área. Se conheceram na escola ou não? Não, é coincidência, nós somos parentes, mas não nos conhecíamos. Legal. Mas eles também trabalhavam na roça também, com plantações, enfim, como meu pai também trabalhava. Então eu digo que eu empreendi desde criança, né? Aprendi e ele também. E quando nós nos casamos, Silvanildo trabalhava na área de transporte e já tinha começado a
a pegar feira, a ser feirantes, né, barraca de tempero seco. Então, quando nós nos conhecemos, então juntamos, né, eu já tinha aquele jeito também, que meu pai também colocava barraca, e a gente foi trabalhar juntos, né, nós fomos trabalhar juntos na barraca e durante a semana ele fazia outros fretes, né, com passageiros. E daí depois surgiu a ideia de colocar vender outras coisas. Coloquei uma lojinha, enfim, de variedades, aí depois surgiu a oportunidade dele do transporte para São Paulo, né? E daí eu saí, fechei a loja, porque já não estava, né? Assim, não estava dando para auxiliar as duas coisas, porque eu tinha uma criança pequena também. E eu fui ajudar ele. Ele pediu ajuda, veio me ajudar, porque estava aumentando a demanda e tal. E aí eu fui. No início, eu não gostava. Eu não gostava. Então, assim, quando eu falo hoje que eu não gostava, às vezes você perde a oportunidade de você não... Um exemplo, se você não gosta de algo, você não fazer aquilo ficar bom. Porque você tem a oportunidade de melhorar. Eu não gostava da maneira que eu achava que ali não era o meu lugar. Mas era o lugar dele, entendeu? Era o que ele se identificava. Claro. E aí eu fui apoiando. E depois, quando eu percebi, eu digo, meu Deus, eu estou fazendo a coisa errada. Aí fiz faculdade e tudo, aí eu tinha aquela coisa de trabalhar interno. Mas aí eu disse, depois eu falei assim, mas eu posso colocar algo, fazer algo que eu me sinta bem. Então comecei a parte de melhorar a administração, mudar a maneira de trabalho, como atender melhor o cliente, divulgar a empresa. Comecei a fazer isso, algo que eu comecei a me adaptar. Tá bom. Entendeu? Me diz uma coisa, Silvanildo, agora na tua posição lá no dia a dia de transporte, quando você começou, já era um sonho de infância do garoto que vou sei lá, ser caminhoneiro, vou fazer transporte, ou você pensava em outra coisa? No começo de tudo isso. É que ela falou, né? Começamos com a barraca, mas meu sonho sempre foi transporte. Que meu pai, ele sempre teve carro e andava nesse negócio de feira, feirante, né? E eu desde pequenininho andava mais ele. Aí ele tinha um negócio de buscar aquelas rapaduras lá em Vitória da Conquista. Olha que legal. No caminhão, né? A gente ia toda semana lá e espalhava rapadura aí nessa região toda, aí, Valente, Santa Luz. A região inteira aí ele deixava rapadura, né? E meu sonho sempre era carro, que quando a gente era novinho, ele deu uma caravana para nós. Olha só. Uma caravana nova. Eu tinha mais 2 irmãos. Sim. E aí, no povoado ali onde a gente morava, a gente começou a carregar passageiro no dia da feira. Eu carregava os vizinhos ali da região ali, eu botava no carro e eu vou ganhar esse dinheiro aqui para oportunidade pontual, além da vontade de estar com o carro. Aí o transporte começou daí, dessa caravana, né? Depois comprei uma varal na cidade, que foi quando eu conheci ela, né? A gente nos casamos e aí vamos morar na cidade. Ela trabalhava lá no escritório, fazendo faculdade e eu comecei essa linha de Capim Grosso para Jacobina. Aí foi crescendo, mas mesmo assim, final de semana eu ficava nas feiras, né? Sexta, sábado, domingo, segunda nas feiras. E terça até na sexta na linha de Jacobina. Aí surgiu a oportunidade, comprei um carro maior, fui comprar esse carro em São Paulo. Olha só. Foi daí que nasceu as viagens de São Paulo em 2007, não foi? Foi, final de 2006 para 2007. Foi, fui comprar um carro maior para fazer a linha de Jacobina com carro maior. Mas aí chegou um tiozinho onde eu estava na feira lá na barraca, o tio viu o carro, era muito bonito o carro lá parado, né? Na sombra, aí ele perguntando quem era esse carro. Esse cara informou, ele veio para cá. E aí as viagens de São Paulo nasceu aí. Caraca. Chamou para fazer um frete com a família dele lá para Franca da Rocha, né? Sim. E desse frete tá as viagens de São Paulo hoje. Graças a Deus, né? A gente tem os carros grandes, né? E muito cliente, graças a Deus. Capim Grosso e região ali. Toda semana a gente tem carro, né? Época de festa a gente loca mais carro. Legal. E graças a Deus tá fluindo bem, né? Antes da pergunta de Alberto agora, eu só quero dizer para vocês que eu particularmente, se fosse vocês, daria uma olhadinha no Instagram do pessoal. Tem uma coisa que eu acho interessante no dia a dia do transporte com eles. Eles não transportam pessoas, tá? Transportam sonhos, tá? Então assim, eu quero que vocês entendam o quanto ele tem a preocupação de estar junto, de ser um atendimento humanizado. Você que é dono de transporte do dia a dia,
Dá uma olhadinha como é que hoje a Messi faz, como é que o Silvanildo faz, porque eu acompanho vocês de algumas informações, eu vejo que as pessoas, vocês têm uma preocupação muito grande de desejar uma boa viagem para todo mundo, de falar. Isso não é comum, tá? Então, assim, existe um atendimento humanizado que eles literalmente transportam o sonho das pessoas. Então, quero muito deixar claro e eu convido vocês depois para dar uma olhadinha. No final, a gente já está aqui na nossa descrição, o link, né, do pessoal aqui, Express SV e também da MS Embalagem, mas eu queria que vocês conhecessem um pouquinho desse processo entrando no Instagram deles, tá bom? Você, amigão. Rapaz, já é apaixonante, né, a gente começar, porque ele fala de feira e eu sou filho de feirante, eu fui feirante também. Vendedor de laranja na feira. Temos 4 feirantes aqui, né? 4 feirantes. Eu vendia cueca e calcinha da minha mãe, que ela costurava, ela é costureira, na feira de Camaçari. Sério? Opa! Feira de Camaçari, essa é a minha história. 10 anos de idade, um carrinho de mão, cueca e calcinha para vender, que era maravilhoso. E eu aqui sou vendia laranja. vendedor de laranja na feira São Joaquim, Ceasa, Vitória da Conquista, Itapetinga, tudo que é lugar. Meu pai é feirante, né? Amo feira a vida inteira. E o que é que... Para você ver o que é que sonho realiza. Você acabou de falar que hoje eles não transportam pessoas, eles realizam sonhos. Perfeito, é isso aí. Mas tudo nasceu no ramo de transporte e reverbera hoje para todos os negócios que você tem, do sonho que você teve lá atrás, mesmo que fosse na feira, de ter um carro para fazer frete para os outros. Então era um sonho aquilo ali do transporte. E isso transformou numa transportadora, né? E que hoje acaba realizando o sonho. O quanto é importante você ter amor naquilo que você faz. Né? E por quê? Porque isso vai transbordar para a vida de pessoas. Mas a pergunta que eu quero saber é o seguinte, existem muitos casais, né, e que vivem processo de transição na sua vida, pretende empreender, às vezes um tem mais conhecimento, outros não, outros é forjado mesmo na dificuldade da vida, é assim que ele é feito. Mas fala um pouco primeiro da família de vocês, Messi e Silvanildo. Como é que hoje, quem é que compõe essa família? E o seguinte, como é empreender em família, em casal? Como é esse dia a dia? Como é a rotina? Vamos ver se é igual a gente aqui, hein? Que tem dia que tá bom, tem dia que tá pior e tá pior. Então a primeira pergunta, fala da família de vocês. Quem é que compõe essa família e etc. E depois, como é empreender em casal e em família? Quer falar, eu falo. Então, nós temos 2 filhas, né? Ellen, de 18 anos, vai fazer 19 já sexta-feira. Legal. E Valentina, de 10 anos, que também vai fazer 11 anos esse mês. Legal. Então, assim, nossas filhas nasceram, a gente já trabalhava no ramo de transporte e já tinha, né? Eu trabalhava no escritório, como ele falou, de contabilidade, trabalhei 4 anos. E fácil não é. É desafiador. Total. A cada dia é um desafio, né? Por quê? Porque primeiro vem Messi, né? E Silvanildo, 2 pessoas. E essas pessoas se encontraram e se amam. E onde se casaram. Só que trabalhar juntos, às vezes acontece... né, um fala de um jeito, entende de um jeito, outro entende de outro. E acaba que às vezes acontece os atritos no trabalho, né? E se você não souber administrar isso, leva para casa, que é uma das maiores dificuldades. E às vezes é você saber onde aquele atrito tem que ficar, né? Que é no trabalho e não em casa. Então, às vezes dificulta, porque uma das piores coisas é quando você não está bem com seu cônjuge para trabalhar. O trabalho não desenvolve. E também você não, por mais que você não esteja bem ali, você não pode passar para as pessoas que estão trabalhando com você, colaborando, e nem para os clientes. Então, assim, tem dias que é desafiador, mas também não é impossível, entendeu? Só que um apoia o outro. O bom é isso, porque ele tem as dificuldades dele, que eu apoio, e eu tenho as minhas, que ele também me apoia. Então, assim, por mais ele me chama, às vezes, das loucuras. Então, assim, eu sou sempre a das loucuras, né? Conheço alguém interessante que vai me ajudar? Vou lá, entendeu? Ele, tu vai, eu vou, vai, mas tu é corajosa, tu sabe, vai dar certo, a gente vai aprender, vamos fazer isso. Então, assim, ele não vai, ele disse, mas eu
te apoio você ir, entendeu? Porque ele não vai, porque ele só vive na estrada. Então, assim, ele precisa dessa atenção nos motoristas, ele precisa dar atenção à parte operacional, isso. Então, é que essa parte eu já não entendo. Então, assim, e tá tudo bem, né? Então, assim, e outras partes do marketing eu já entendo melhor e ele não entende e tá tudo bem, não tem obrigação dos dois entenderem isso. Então, assim, o que eu passo hoje para as pessoas que querem começar ou que trabalham junto em casal é que, primeiramente, Deus, coloque seu joelho no chão, peça orientação a Deus e sabedoria. Porque se a gente não tiver Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Porque tem dias que você sabe que não é você, é Deus. Total. Entendeu? Então, assim, e que o seu casamento seja mais importante do que o trabalho. Porque se você colocar o trabalho em primeiro lugar, não vai à frente. Boa. Mas não é difícil trabalhar em casal. Só precisa pedir sabedoria a Deus para continuar. Principalmente você que tem filhos, você precisa passar para os filhos, né, a importância de estar ali junto, de trabalhar junto, do mesmo objetivo. Porque não adianta um querer ir para um lado e outro para outro, porque não vai a lugar nenhum. E se um tiver medo, o outro tem coragem. Isso. E para conseguir as coisas, precisa ter o medo também. Porque se não tiver o medo, você pode ir onde não é para ir. Mas tem horas que depende do medo, mas com responsabilidade, vá com medo mesmo. Boa. Porque se eu não tivesse... Peguem essa frase aí, vou anotar aqui, viu? Se Boa. tiver, mesmo com medo, Se tiver responsabilidade, vá com medo mesmo. É isso aí. é isso aí. Não vá com medo apenas com medo, vá com Porque responsabilidade. se eu tivesse ficado no medo, eu não estava aqui hoje. Perfeito. Entendeu? Agora, eu queria ouvir um pouco do Silvanildo o seguinte, e me fala as coisas boas de trabalhar em família, porque as dificuldades, o mestre comentou e disse quais são as soluções. Quais são as coisas boas de estar em família, e estar empreendendo dentro de casa e mostrando para tuas filhas o que está acontecendo? Me fala um pouco disso. As coisas boas que eu acho é que, primeiramente, Deus, segundo, minha esposa me ajuda demais. Aí já vem minhas filhas, né? Já tem uma estudando medicina. Olha que legal. Também trabalha, ela com o braço forte na loja, né? A pequena também já divulga muito. Então, para mim, é motivo de alegria, né? Tenho meu sogro, minha sogra, meus cunhados, são as pessoas maravilhosas que apoiam a gente demais. Legal. Às vezes, quando a gente precisou e precisa, apoia muito. Então, para mim, família, trabalhar em conjunto. Me fala uma coisa, Muito quando vocês bom. começarem a montar esse projeto como um todo e a empresa de transporte do dia a dia, eu digo isso muito numa visão de gestão, Messi, porque você está no back-office enquanto o Silvanildo está no operacional do dia a dia. E por isso que dá certo, porque vocês são complementares, né? O que você percebe, Silvanildo e Messi, quais são os melhores pontos que, se você estivesse montando uma empresa hoje do zero de transporte e depois querendo diversificar para a embalagem, quais são alguns pontos que vocês acham que seriam essenciais? Se você tivesse que estar 10 anos atrás, o que vocês deixaram de olhar, que ao dia falar, poxa, eu olharia melhor o quê? Caixa, gestão, mão de obra, o que vocês veem? Porque o que eu percebo? Silvanildo vai estar falando muito da operação do dia a dia, talvez os motoristas, talvez o dia a dia com relação, sei lá, vou falar de um pneu que tem que ser avaliado, uma manutenção preventiva que não se vê, né? E você talvez vai dizer o seguinte, poxa, muitas vezes para comprar um segundo veículo a gente teve que batalhar coisa diferente, eu tive que entender como é que funcionava, pagar um imposto para a gente. Então, assim, eu queria entender um pouquinho de você, se eu tivesse que olhar um pouquinho atrás, quais são os pontos que vocês dariam um pouco mais de atenção que por algum motivo na nossa corrida do dia a dia a gente não conseguiu ver? É um pouco do operacional, um pouco da gestão. O que vocês falariam para a gente? Aí é uma pergunta assim que não é fácil de responder, porque a gente vive tão tumultuado que às vezes não percebe Mas eu diria que estudar mais sobre o que é transporte. Olha que bacana. Então, assim, a gente começou no transporte, mas a gente não sabia realmente o que é o transporte, né? O que é trabalhar com pessoas, como transportar pessoas, que não é só sobre transportar pessoas, né? Então, assim, eu tinha estudado mais sobre isso, como começar, que estratégia, como abrir a empresa, o que preciso colocar. Como hoje a gente já tem uma visão devido às mentorias e agora está sendo acompanhada com vocês, é o que eu devo mostrar mais, porque há tantos anos trabalhando e há pouco tempo foi o que eu vim descobrir quem era a minha empresa, o que era que eu fazia.
entendeu? Aí, então, assim, o que era que eu fazia? Através de um medo que eu fui a Salvador mesmo, com medo, receber um prêmio da MS Embalagem. Lá eu conheci Jéssica Ronise, que fiz a mentoria com ela e ela fez me enxergar quem era a Messi e quem era a empresa de transporte que eu tinha, o que eu fazia de diferencial. E isso eu não entendia, entendeu? Então, assim, a partir do momento ali que eu entendi, é tudo mais fácil de você fazer uma divulgação, de você atender um cliente. O que é que eu faço? Ouvir mais o cliente. Então, assim, eu creio que hoje a gente já está conseguindo abrir mais espaço, vamos dizer, ver mais olhares na nossa empresa, ter mais olhares e pessoas já nos enxergar de outra maneira. Porque a maneira que você se posiciona é o posicionamento. Hoje eu já me vejo em outro posicionamento. Sivanildo, mesmo na correria dele, ele já se posiciona de outra forma, entendeu? A organização é tudo, posicionamento. Então, assim, eu sempre falo, nós não temos concorrentes. Os principais concorrentes somos nós. A cada dia melhorar, né, o nosso trabalho. Então, assim, hoje ele vê de uma forma, porque antes, quando a gente começou, o motorista não tinha, viajava de qualquer jeito, enfim, ele também. E quando começou a organização, eu falei, não, vai ter o uniforme, vai ter a gravata, vai ter tudo bonitinho. E hoje ele é de uns que ele está sempre nos pés do motorista, ele quer que os motoristas viajem certo, correto, a organização dentro do ônibus. Então, essa parte aí é com ele. Um ônibus que você entra, Sivanildo estando no ônibus, é diferenciado. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse diferencial. Por quê? Porque ele tem esse cuidado. Isso aí é admirável da parte dele. Ele é muito cuidadoso nessa parte, tanto na mecânica quanto na estética. Entendeu? Que é importante, as duas coisas tem que unir. Então, assim, se fosse para hoje começar, você tem que pensar em tudo isso, estudar sobre a empresa, sobre o que você quer. O negócio. Sobre o negócio. Então, assim, das duas eu não estudei sobre nenhuma. Então, assim, eu não estudei sobre nenhuma. E hoje, se for colocar um outro negócio, eu já vou estudar sobre o negócio. Hoje eu já aprendi sobre isso. Você trouxe uma informação, Messi, que é muito importante. Qual é? A maioria dos empreendedores brasileiros, eles constroem negócio com base, primeiro, numa necessidade. Nem sempre ele enxerga uma oportunidade. São raros os empreendedores que enxergam uma oportunidade para fazer um processo de transformação. Eles empreendem porque há uma necessidade de uma fonte de renda, de criar família, ou de dar continuidade àquilo que foi feito historicamente. E o operacional, porque quando a gente fala de 3 principais eixos dentro de uma atividade empreendedora, que é o estratégico, tático e operacional, ele sempre vem muito forte quando tem empreendedores como vocês. A gente está falando de transporte aqui que vai fazer 20 anos. Cara, é difícil hoje você ter um empresário que ele permaneça tanto tempo fazendo aquela mesma coisa, né? Aí você tem hoje, digamos que você hoje é express dentro da operação do negócio que chama transporte, dentro da área embalagem. Mas muitas das vezes, o que falta nesse empreendedor? A questão do tático ou do estratégico para ele conseguir sair para a segunda etapa do negócio dele, para ele tracionar, para ele escalar, para ele enxergar novas fontes de receita. E aí você trouxe um dado que esse dado ele é muito importante, que é conhecimento. Que a gente passa para aprender a ler, escrever, regras matemáticas, muito tempo na escola, mas para empreender a gente acha que é só saber fazer algo, abrir uma porta, criar um CNPJ e tá tudo certo. E aí vai... E às vezes o resultado que você poderia ter ali em poucos anos, você leva uma jornada. E você trouxe que hoje você buscaria entender mais sobre esse negócio, conhecimento. E aí não tem como eu fazer uma pergunta, porque muitos empreendedores podem estar buscando o norte de vocês que empreenderam durante tanto tempo e agora estão vivendo um novo momento no negócio de vocês. Qual a importância de buscar ambientes que te ajudem nesse conhecimento? Como é que você enxerga hoje nessa nova etapa? Qual a importância que você vê? Qual o preço de tempo, dedicação, de se deslocar que você passaria hoje para as pessoas, outras empreendedoras, mulheres ou até homens? Então, o preço, a importância é o seguinte, porque, primeiramente, você tem que se conhecer. Saber quem você é e onde você quer chegar.
Então, assim, esses ambientes que procuro, as mesas que eu estou procurando sentar, elas vêm me ajudando nessa fase. Por quê? Porque você tem que saber quem você é, onde você quer chegar. Um negócio, ele não está só falando sobre financeiro, entendeu? Então, é mente, é religião, é família, é o social, né? Então, é o servir. Então, tudo isso é um círculo que você tem que estar balanceado. Então, não é só sobre... Para você conseguir o financeiro, você tem que estar bem nas outras áreas. Então, assim, foi tanto surpreendente que as primeiras vezes eu cheguei no lugar achando que ia falar só sobre dinheiro, sobre como ganhar dinheiro, tal e tal. Mas não é como ganhar dinheiro, é fazer o dinheiro, né? Então, assim, o Paulo gosta muito dessa frase. É fazer o dinheiro. Porque vai fazer... Vai ganhar dinheiro? Alguém me deu dinheiro? Ninguém me deu dinheiro, não. O Paulo gosta muito dessa Se eu não frase. trabalhar, amigo, se eu não quiser meu Todos os dinheiro... nossos encontros ele fala isso. Ninguém, né? Só fala Então, de ganhar. assim, não existe sorte, né? Então, Isso. assim, que eu tive sorte... Não, então eu estou em busca da sorte, né? Então, para a sorte, para vir, eu tenho que trabalhar muito, principalmente o meu psicológico. Enfim, é aprender a administrar, como você falar, como se posicionar, em tudo, em todas as áreas. Então, assim, não é só você ir lá e achar que vai trabalhar, vender, mas para você vender, você tem que aprender a vender. Né? E você vende de uma forma que você não vai vender, eu vou vender essa taça aqui é 20 reais. Chega, essa taça aqui é 20 reais. Não, eu tenho que falar o que é que essa taça é, né? O que é que essa taça vai fazer para você. O que ela oferece, qual o o que valor agregado. Oferece, o valor agregado, Isso. do que é feito. Então, assim, eu vou fazer tudo aqui, aí eu não precisa nem falar o preço, você vai dizer assim, mestre, eu te dou R$1.000 na taça. Isso aí. Então, Boa, assim... mestre. Porque é sobre valor, não é sobre preço. Isso, Boa. então assim, no seu negócio você tem que gerar valor. Então, um dos valores, assim, que, na verdade, esse Ivanildo está aí de prova para ver, que tem pessoas que já chegou para a gente, clientes, e fala assim, admiro vocês. Por quê? Porque a gente sabe que tem várias pessoas na mesma categoria que a gente, e a gente assim, admiro vocês, porque independente da quantidade de pessoas, vocês não desistem da viagem, porque é uma viagem longa. E nem sempre vai ser um frete que vai compensar para nós, né? Mas nós temos que ter respeito por você que está ali. Respeito porque você fez um compromisso. Respeito porque você tem que chegar no destino, naquela data. A gente tem que ter o respeito. O cliente não quer saber quanto a gente vai gastar, o que é que a gente vai ter de despesa. Não. Ele tem um compromisso, ele confiou na nossa empresa. Então, independente se tiver 3 pessoas, 4 pessoas, a gente tem que colocar o ônibus na estrada. Porque a gente tem que ter a responsabilidade com aquela pessoa. A gente não pode desistir porque não teve o frete que a gente via que ia ter, achava que ia ter. Mas vai ter esse de 4 pessoas ou 5, né, que nunca teve assim também dessa quantidade. Claro. Eu estou dando um exemplo, mas o próximo virá melhor. Então, é assim que tem que funcionar a empresa. Nem sempre ela vai estar em dias bons. E a gente não pode desistir. A gente vai fechar as portas no dia que não tiver venda. Então, você tem que gerar valor na sua empresa, no seu trabalho. Então, é isso, a gente tem que gerar valor a cada dia. Eu vejo você muito antenada e já volto a dizer assim, se a gente vai fazer isso, tá? Esse é um exercício bom para a gente fazer. A primeira reunião com vocês e a reunião atual, para que vocês se vejam, né? Porque aí tem que entender que existe uma evolução. Eu quero aproveitar para isso, eu queria perguntar para o Silvanildo sobre o seguinte aspecto. Vocês conseguem entender quem vocês são como empresários em Capim Grosso? Rapaz, eu acho que não, né? Mas eu sei que a gente somos grandes empresários, que a gente empreende, ajuda muitas pessoas, né? Que estão ali conosco, também movimento, né? Mas no momento eu não me vejo como é que eu sou, não. Só sei que a gente hoje estamos grandes, graças a Deus, né? Nosso sonho é crescer mais. Eu vou continuar essa pergunta que eu quero que você fale mais. Eu quero te puxar um pouco mais para te dizer o seguinte. Quando todo esse processo começa, a gente trouxe muito a Messi, porque, de novo, ela está nesse aspecto do dia a dia, né, do operacional e do marketing. E você está muito como base, sustentação, daquele que confia nela e tudo mais, mas, poxa, deixa eu ir para o dia a dia operacional. Quando a gente olha como um casal de empresários, empreendedores, uma cidade como a de vocês,
E eu deixo até brinquei, falei, pô, daqui a pouco a gente vai ter um deputado Silvanildo e vai ter uma prefeita Messi. Porque normalmente o pessoal olha grandes empresários e fala assim, rapaz, esse pessoal tá cheio de dinheiro, vamos botar dinheiro na campanha. Né? A gente sabe disso. Mas eu quero dizer para vocês, por que isso é importante, Silvanildo? E eu quero te trazer, eu queria te ouvir um pouco mais. Muitas vezes a gente não reconhece o que a gente conquistou como pessoa. Ninguém lá atrás consegue ver a nossa história, quando a gente estava lá na feira, nossos pais lutaram para a gente chegar onde chegou, então a gente acha no nosso dia a dia que é normal. É normal. Qualquer um igual a mim, Silvanildo, sai de onde sair e monta uma empresa de transporte. E alguém que está do lado de fora, normalmente precisa ser alguém que vocês acham que é maior que vocês, porque a gente não é maior que vocês. A gente é apenas igual, cada um pouco melhor, um pouco pior em cada área, mas nós somos iguais, nós somos pares. Nós somos empresários no Brasil exatamente iguais. Não é sobre o dinheiro, é sobre a postura de fazer. Que, em teoria, tem uma história aqui de 4 feirantes nas suas infâncias que tiveram sucesso na vida. E não adianta você querer dizer para mim que qualquer pessoa em Capim Grosso é capaz de ter o que você tem. Não é. Empreender não é para todo mundo, é para quem tem coragem de fazer o que a gente está fazendo, porque a gente sabe que não é fácil. Então eu queria te ouvir o seguinte, porque eu quero te ouvir e te puxar um pouco. É assim, daqui a pouco eu vou estar, o Legacy vai estar instigando a dizer assim, Silvanildo, meu amigão, eu vou estar numa reunião grande lá em São Paulo, vamos estar juntos. Eu vou dizer, vem cá, pessoal, vocês conhecem o meu empresário Silvanildo, nosso próximo deputado federal? Por que eu digo isso? Porque é importante, até como inspiracional para o próximo empreendedor, o próximo empresário, que também vai ter muita gente de Capim Grosso olhando você, que a gente precisa entender que você não precisou errar, você não precisou fazer coisa equivocada, você não precisou mudar a cultura que você tem, o respeito que você tem pela tua esposa e tua família, você não precisou se colocar em situações adversas que você não acredita para que desse certo. Ah, mas eu não tenho dúvida nenhuma que muitas más propostas, que para os outros eram fáceis, era simples, já passaram por você. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. O fato é que você decidiu fazer da melhor maneira possível que você acredita. E é mais difícil porque demanda mais tempo. Então, eu queria te ouvir um pouco assim. A minha pergunta é, o quanto você está disposto, e quando eu digo disposto porque eu sei que você está, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, né? Mas é assim, uma mensagem importante da tua dificuldade, o quanto valeu a pena, Silvanildo, chegar até aqui depois de tudo isso que você passou? Para mim é motivo, só gratidão, né? Porque a gente começou lá de baixo, bem pequeno assim, pequeno quer dizer assim, em termos de conhecimento, né? Valores assim, aonde a gente está hoje. Então, para mim é motivo de agradecer muito a Deus, primeiramente, segundo a Messi que está aí, porque falar a verdade, se não é ela, eu acho que eu tinha desistido, para ser sincero, tá entendendo? Então, eu quero só pedir a Deus força e coragem e quero continuar, e quero crescer, que nem você está falando aí, tá entendendo? Porque eu gosto da profissão, eu gosto do trabalho, e graças a Deus, para mim, é honra estar aqui onde eu estou hoje. Então eu posso contar para todo mundo, se alguém precisar saber como é que foi essa trajetória, liga para o nosso empresário lá de Capim Grosso que eu vou te explicar como é que funciona essa brincadeira. Porque, sabe o que muitas vezes falta? A gente te ouvir. Certamente você passou por coisas que se eu tivesse que montar uma empresa de transporte hoje, eu não saberia fazer. Ou talvez eu fosse montar uma barraca na feira, eu também não saberia fazer, mas, poxa, eu tenho alguém que eu possa ligar e perguntar, Silvanildo, conta para mim como é que foi. E essa história para a gente é importante. Se eu for contar do começo, dá um romance grande, né? Porque passou muitas dificuldades, mas também veio coisas boas, né? Mas não foi fácil, não. Passei muita dificuldade. Então eu vou fazer um desafio para esses dois aqui, Alberto. Mas é só gratidão a Deus mesmo. Tá lançado um desafio para vocês dois. Até o final desse ano a gente vai escrever um livro. Meu pai. Vocês dois vão escrever um livro da história da empresa de vocês. Dá um livro bonito. E é mais fácil do que parece. Porque para ter um livro, só para você ter ideia, você não precisa fazer nada, é só falar. Dá um livro bonito. Nossa história. Ah. Minha história mais da Messi dá um livro e tanto. Tá aceito o desafio? Tá. Vocês estão entendendo, né? São milhares de pessoas que olham o nosso dia a dia, nosso podcast, e tem aqui um compromisso social de que os dois vão escrever um livro. A gente vai publicar esse livro no final desse ano. Viu? Tá. Por que isso é tão importante, gente? Porque é verdadeiro. Nós precisamos ter mais Silvanildo e Messi para dizer ao Brasil que a gente pode, de maneira honesta, coerente e correta, empreender nesse Brasil. A gente vive de coisas, de pessoas equivocadas, com coisas equivocadas, querendo tomar partido ou propriedade, se apossando de coisas que não são deles, a nossas custas.
A gente trabalha tantos impostos para pagar do mundo empresarial, empreendedor, e a gente fala assim, e é o que você falou, Silvanildo, o que você falou assim, rapaz, se não fosse por ela, eu desistia. Deixa eu te contar a história. Todo dia exagera, mas quase toda semana eu digo, rapaz, será que não dá para parar já? Tem tanto dinheirinho em casa já, tá tudo bem, vou parar com esse negócio. Chega, porque, gente, assim, ó, como bom nordestino, é só um ovozinho com cuscuz de manhã cedo, eu tô satisfeito. Tá tudo certo. Eu não preciso de mais nada, não. Esse negócio que a gente tem, faz do lado de cá, aqui tem 4 pessoas que precisam de muito pouco para ser feliz. Verdade. Porque a nossa felicidade está com nossas famílias, né? E muitas vezes as pessoas que não pensam dessa maneira, não valorizam, não percebem o quanto é possível empreender. Então, já está escrito o desafio. Vou deixar a próxima pergunta para o nosso amigo Alberto. Já foi aceito Mas o já desafio. foi aceito o desafio. E vamos fazer esse lançamento aonde, Alberto? Vamos fazer esse lançamento aonde, Val? Então, aí tem 2 coisas que eu não tenho dúvida alguma para poder lançar. Primeiro aspecto, aonde tem que ser o primeiro ambiente para poder fazer a assinatura? Capim Grosso. Porque nós precisamos ir para Capim Grosso saber quem são vocês. Sabe por que eu digo isso para vocês? Tem muita gente que hoje talvez sejam amigos das filhas de vocês, sonhando em um dia ser Silvanildo e Messi. E se vocês puderem transformar a vida de um jovem, certamente já é o suficiente para que a gente possa deixar legado. Isso é o nosso legado. E o segundo ponto importante para a gente lançar é dentro do Legacy. Boa. O Legacy precisa lançar vocês. Então, vocês entraram aqui, de novo, vocês vão conhecer outros pares iguais a vocês. Dia 29 e 30 a gente vai estar em maio, lá em Salvador. Vocês já estão convidados para estarem com a gente. Vocês vão conhecer outras pessoas iguais a vocês, com negócios diferentes, com outras dificuldades, outras virtudes, mas vão estar muito para isso. E a gente precisa apoiar muito. Imortalizar histórias de bons empreendedores, a gente precisa fazer isso mais vezes. Uhum. Então, de saída, vai ter daqui a pouco o livro, daqui a pouco vai ter palestra de Silvanildo contando as histórias do livro. Porque se não for assim... As cantorias para essas estradas. As cantorias. Tem mais aulas com ele aí. Ó. E mais do que isso, é trazer argumento de resultado. Gente, vocês têm uma história de resultado, tá? O mundo quer escutar vocês, acredite. Além de tudo isso que é bacana a exposição, é resultado financeiro. À medida que você tem isso, o pessoal vai conhecer mais a MS Embalagens, vai conhecer ainda mais a empresa de transporte para que tenha oportunidade de negócio. Então, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, o transporte a gente já entendeu que a Express SV, ele vem de criança, daquele encontro na feira, mas durante essa jornada aí surge a MS Embalagens. E muitas das vezes eu estou aqui agora curioso para saber mais sobre essa empresa que ela é um empreendimento que ela desponta com vários olhares, como novas receitas dentro do grupo empresarial de vocês. E a gente queria saber essa história, como surge, como os negócios hoje se encontram, qual é a receita e o segredo também por trás disso, porque ao mesmo tempo você tem o transporte desafiador, uma dinâmica diferente, e aí você vem para uma empresa da área de varejo. Então, falar um pouco para a gente aí sobre agora a MS Embalagem. A MS Embalagem surgiu, minha filha mais velha, eu vi a Ellen, ela não tinha interesse em aprender sobre viagem. Eu via que ela não... eu não sei se era que ela via a minha correria com o pai, enfim, ver, e ela viu que não era a área dela ali. Mas eu precisava que elas aprendessem a trabalhar. A se comunicar mais com as pessoas, a aprender a trabalhar, a saber como é que trabalha. Eu não poderia deixar elas dentro de casa e eu, em Silvanildo, trabalhando e elas esperando, entendeu? Por mais que ainda criança e adolescente. E eu vi uma forma de se eu preciso colocar algo que seja fácil, que seja leve, enfim. E aí veio que foi logo após o período da pandemia, que estava muito vendas delivery, né? De embalagem, e foi aí que eu disse, eu vou colocar uma loja de embalagem. Até o início, para mim, embalagem era só marmitex e copo descartável. Viu a oportunidade e não um problema. Olha a visão empreendedora. Isso é a fome do empreendedor. Essa é a fome de poder progredir como uma oportunidade. Só que aí eu comecei, né, com isso, enfim, foi dessa forma, e como não tinha capital, né, não tinha, eu tinha que o transporte teria que criar essa filha, né, e foi daí que foi criando essa filha com os recursos do transporte, de Silvanildo ainda não queria, enfim, mexendo caixa, deixa lá, mulher, eu tenho que tocar os pneus do ônibus, pelo amor de Deus, mulher. Então, tem que fazer manutenção no equipamento. Isso, então assim. Mas aí, graças a Deus, eu não desisti, né? Eu não desisti.
Hoje, Ellen, minha filha, já é outra pessoa, enfim, hoje ela já é quem administra mais a MS Embalagem na questão de lá, operacional de vendas. Valentina, elas são muito do marketing, elas são muito inteligentes, elas criam vídeo, elas fazem roteiro, então elas são boas nisso, né? Minhas filhas são boas nos roteiros. A maioria dos vídeos, das divulgações da MS Embalagem é tudo delas, né? Elas só me perguntam se pode postar, eu tenho que ter a minha aprovação, mas elas... Então, aí, quando eu vejo hoje, a MS Embalagem não é só marmita e copos descartáveis, é uma expansão de variedades. E o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer. Eu comecei as pessoas chegarem, procurar pelo produto e não ter, e eu pedi foto, porque eu não conhecia nada de embalagem. Então, eu comecei a pedir foto, o que você precisa, o que você está procurando, e anotando as necessidades do cliente. Quase que eu peço para trazer uma mala que eu vi ontem na postagem. Eu falei, rapaz, traz essa mala para mim. Quanto essa mala para trazer para mim? Porque eu estava vendendo mala. Também. Foi, irmão? Eu sou cliente assíduo da MS Embalagem. Não sei vocês, mas digo para vocês, entrem no Instagram. Tem muita coisa lá além de Marmitex, viu? Então assim, as pessoas começaram a me passar o que precisava, o que usava, enfim. E hoje a gente tem variedades mesmo de embalagem, de doce, essas coisas que o pessoal procura, né? E vem procurando. Então, assim, eu sempre estou pedindo foto, se eu não conhecia a embalagem. E hoje eu vejo, e peguei amor. Legal. Minhas filhas também já estão bem. Essa parte, Silvanildo não entra mais, ele só apoia mesmo. Claro. Mas essa questão de embalagem, peguei amor, é uma área muito interessante. É muito interessante. É onde você não vende apenas uma embalagem, vende sonhos, vende coisa, tipo assim, é um sonho, é a necessidade do cliente, da dona de casa, do comércio, um mimo. Uma experiência boa. Rapaz, tem uns coolers lá para trazer, levar carne congelada, meu requeijão daqui, tá tudo lá. Vou começar a ser vendedor agora da MS Embalagem. Boa. Então, assim, e eu fui buscando né, o que enquadra em embalagens, e muitas coisas se enquadram em embalagem. Até do agricultor, da questão de saco de silagem, tudo isso eu vendo. Então, assim, lá tem. Eu estava dando uma olhada no conteúdo, desculpa te cortar, o quanto tem carinho. Arrumadinha a loja, muito bem cuidada, com carinho, esse negócio de qualidade. Rapaz, é um negócio que eu bati o olho assim, tem gente num grande centro comercial que não tem tanto carinho quanto eu vejo que vocês estão fazendo com a MS. Então, assim, a gente tem bastante elogio nessa questão, de as pessoas chegarem e se sentirem à vontade. Apesar do físico por enquanto, é um espaço físico, ainda é um tamanho né, não tão grande, mas a organização é prioridade, a limpeza, a organização, porque a gente trabalha com a embalagem alimentícia. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, passar segurança para o cliente chegar e saber que está levando algo que pode confiar. Né? Tudo isso a gente tem que ter um olhar e um cuidado. Se eu vejo que alguma embalagem está alguma coisa estragada, ou que eu vejo que eu não compraria, eu também não coloco para vender. Entendeu? Assim, a gente tem sempre esse olhar, esse cuidado, eu sempre passo né, para as pessoas que estão lá comigo, esse olhar e esse cuidado. Não coloque na prateleira algo que você não compraria. Então, assim, a gente está ali disponível, está sempre... e olhar o que o cliente necessita. A gente está ali para o cliente. Não o que eu gosto, mas o que o cliente gosta e o que o cliente quer. Então, a gente está sempre em busca de algo melhor a cada dia. Então, a MS Embalagem está sendo um grande... como é que diz assim? Um desafio, um orgulho, e a gente está muito feliz com o resultado que está a cada dia melhorando, graças a Deus. Ovaldo, quando ela fala assim, você vê a importância que ela enxergou num problema, uma oportunidade, essa oportunidade se transforma em um novo braço de receita, mais do que isso, de um legado familiar, onde ela começa a dar direcionamento empreendedor, mesmo de forma indireta, para os filhos, né, as filhas dela, e começa a construir agora um ambiente de sucessão de empreendedores. Você pode falar muito bem sobre isso, né? É uma coisa que me surpreendeu na última reunião que nós tivemos de conselho. Ela dizia assim, isso precisa dar resultado rápido, porque eu quero o mais rápido possível trazer o Silvanildo para próximo de mim, para ele precisar viajar menos. Você vê o que significa a integração da família,
o sentimento de trazer mais, e naturalmente, né, a sucessão familiar passa por esse momento, Alberto, de integração familiar. Então você vê, a preocupação da Messi junto com as filhas é o quanto antes esse negócio crescer, dar mais resultado, meu pai vai estar mais com a gente porque ele vai estar menos no campo. Cara, que fantástico. Isso é uma construção do casal. Isso é muito... Gente, assim, para nós, vocês falam assim, normal. Não, não é normal, tá? É muito normal o contrário. Os pais lutam, os filhos estão lá na festa, na bagunça, no dia a dia, se fosse o caso de netos, então se perde. A sucessão familiar, que o Alberto comenta muito, a gente percebe muito isso, né? Quando o Silvanildo fala assim, poxa, minha filha está estudando para uma outra carreira. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um senso empreendedor. Ela começou a entender o quanto é isso. Daqui a pouco ela vai ter mais do que uma medicina, ela vai ter consultórios, negócios. Por quê? Porque ela tem a capacidade. Mais cedo, antes desse nosso episódio, estávamos aqui numa reunião com um outro mentorado, onde ele está vivendo esse momento. Ele é da área de saúde, está vivendo um momento de transição familiar, né, a possibilidade de transição de uma história que começa com o pai dele. Mas vocês já estão fazendo isso na base. Olha que coisa interessante. Nisso nasceu um novo negócio. Então, quando a gente fala muito de sucessão familiar, mais do que a gente fala isso todos os dias no nosso bate-papo, falou, gente, tomem cuidado quando a gente volta para casa para dizer que a vida é difícil do nosso negócio. Porque os nossos filhos não querem o nosso dinheiro, os nossos filhos querem a gente feliz, né? Então, muitas vezes a gente traz até para uma situação de desopilar o nosso fígado, falar, o dia de hoje foi difícil, foi aquilo. Gente, segura um pouquinho essa informação, porque muitas vezes o que nossos filhos querem é nos ver feliz. E tudo aquilo que tira a nossa felicidade, os filhos não querem. Então, a gente luta para deixar para eles um patrimônio, e esse patrimônio não fica porque a gente também não mostrou para eles o quanto existe a importância desse tipo de coisa. Então, esse é um comentário que eu queria fazer. E o segundo comentário que eu acho essencial é, parabéns. Parabéns para vocês dois, porque existe uma coisa chamada retidão de caráter. Vocês poderiam, eu sempre digo isso, né? Meus pais tiveram vida difícil, o grande sonho deles era que a minha vida fosse menos difícil que a deles. Mas nunca me deram, no aspecto de dar apenas se fica em casa sem fazer nada. Eu tenho isso com os meus filhos, e vocês fazem o mesmo processo como empreendedores. Assim, a importância de lutarmos para estarmos juntos como família, não importa se vai dar certo ou errado, porque momentos bons e ruins vão acontecer, mas que a gente consiga ir para juntos para frente, ainda que a Ellen possa ir para frente, no outro na carreira e tudo mais, mas que diga assim, ela nasceu com senso empreendedor, ela nasceu honrando vocês como pais e mães, porque sabe exatamente dessa dificuldade. Então, esse ponto, e aí o Alberto levanta, parabéns, parabéns, porque vocês são a realidade do que vocês estão fazendo. Assim. Isso é uma clareza de que juntos vocês são sempre mais fortes. Vocês com as filhas são muito mais fortes do que em algum momento está dissipando energia de outras coisas. Então, parabéns por esse aspecto e eu acho que esse ponto é positivo. Gente, a gente já está indo para quase finalmente do nosso episódio. Vai ter que ter um tempo aqui que é importante, mas eu queria, e claro, se deixar comigo aqui com o Alberto, a gente vai umas 2 noites conversando, o Alberto cantando, Silvanildo ajudando na cantoria. É, boa. Messi desconfiada quando ele aprendeu tanta música boa. Boa, que ele não cantava. Não assim. cantava. Eu vou fazer aqui 2 perguntas para você, depois eu vou pedir que o Alberto feche o nosso episódio, mas eu queria muito ouvir de vocês. Eu acho que é sempre um momento bom, um quadro que a gente tem aqui, que é minha história, né, validando o nosso momento atual. Se hoje Silvanildo, se hoje Messi tivesse que olhar para mais de 20 anos atrás, antes de pensar em empreender, talvez vocês nem estavam ainda juntos como pessoas, como pensar em empreender, e a jornada que vocês tiveram. Dentro desse momento, vocês estão num momento especial, porque vocês estão agora com um novo grupo de empreendedores e empresários, vocês estão cada vez mais próximos. Hoje, vocês vão, talvez aí uma nova mentorada vai estar por aqui, quando vocês estavam chegando, outra mentorada estava saindo, mais tarde vai ter outra mentorada nossa, mas no dia 29 e 30 tem um evento que vocês vão se reconhecer outras pessoas iguais a vocês. Além dessa história, Silvanildo, se você tivesse que dar um conselho para o Silvanildo de 20 anos atrás, o que você diria? Se valeu a pena, se não valeu, enfim, tudo que você possa pensar e dizer para a gente. E o segundo ponto é qual é o teu sentimento de estar agora fazendo parte de algo que talvez para você ainda é muito novo, muito recente, em conversar com outros empresários iguais a você, porque literalmente você é um grande empresário, você não é mais um empresário no Brasil, não, você é um grande empresário. E, Messi, vou deixar a mesma pergunta para você no final, porque assim como as mulheres começam, as mulheres também terminam, porque elas sabem mais do que a gente. Fala para mim, Silvanildo, qual é o bom recado que você daria para você mesmo depois de 20 anos? O primeiro passo é uma honra estar aqui com os empresários que nem vocês, né? Eu não imaginava isso na minha vida. E quero dizer aqui que se eu soubesse que era assim, eu tinha começado isso há muito tempo atrás. Essa foi muito boa. É só gratidão mesmo. Muito obrigado e tenho certeza que já deu certo com a fé em Deus. Parabéns demais na iniciativa. Messi, com você. Qual recado você daria para Messi de 20 anos atrás? E o quanto está sendo importante ou não estar dentro de um grupo de empreendedores? Nunca desistir, Messi, nunca desistir. E ter buscado conhecimento mais cedo. Talvez
nem tivesse que passar por isso, porque é um processo, minha vida toda é um processo, né? Não me arrependo de nada, assim, sobre, graças a Deus. E sempre eu fui curiosa, aprender em tudo, tanto trabalhar na roça, eu fazia tudo, que meu pai, eu gostava mais da roça do que em casa, enfim. Nunca tive medo de nenhum tipo de serviço, tenho honra dos meus pais, Neide e Luiz, meus irmãos, também Léo e Ivan, que foi dessa maneira, e estou passando para minhas filhas. E conheci uma pessoa também que não tem medo de serviço pesado, do que for, mas o recado para a Messi e para outras pessoas que querem empreender, busquem conhecimento, porque nunca é demais. E quando você ouve de outra pessoa, de um grupo, de mentorias, procure mentorias. É algo que eu descobri, que eu não me arrependo e quero continuar e buscar mais e mais. Quando eu digo a vocês, não soltem minha mão, eu estou sendo sincera, porque eu sou grata a Deus pelos conhecimentos que eu venho tendo há alguns anos já. Então, assim, quando eu fui para o primeiro evento de empresários, eu não sabia nem o que era, entendeu? Mas eu fui. Eu fui e levei Sivanildo. Foi mesmo? Foi lá em São Paulo. Levei Sivanildo. São Paulo foi? Foi em São Paulo, levei Sivanildo. Não era perto, não. Depois, no outro ano, foi em BH, levei Sivanildo, enfim. Então, assim, mesmo que não, ele vá para me apoiar, que ele disse que vai para me apoiar, mas eu sei que ele sai com algo de lá também. Sai, com certeza. Então, assim, por mais que você ouça 20 palavras, mas pelo menos 2 ficam dentro de você. E aquelas 2 vão somando. Então, assim, o que eu falo para a Messi, de 20 anos atrás, que nunca desistiu, sou muito honrada, a Messi que é, de onde vim, sou grata e onde eu estou. E conhecendo pessoas que conhecem a mesma trajetória que eu, isso é muito gratificante. Assim como vocês conseguiram, eu estou conseguindo, muitas pessoas, todo mundo pode conseguir. Só é não desistir. Então, jamais desista dos seus sonhos, do seu progresso e honre seus filhos e seus pais, primeiramente. E agradeça a Deus em todos os momentos, nos difíceis e nos bons. É só gratidão a Deus a cada dia. Mais uma aula? Mais uma aula aprendida? Vamos acabar não, vamos parar não. Eu já anotei, gente, eu não sei vocês que estão acompanhando, né? Mas o livro já começou, tá? Eu já tenho um rascunho desse livro aqui, porque é história de gente pra gente. A gente tá aqui ouvindo uma história, primeiro, de... Você fala muito sobre... Vence o medo, vai com medo, vai, não para. E a gente vê o quanto o próprio Deus, ele traz no livro sagrado, na escritura sagrada, seja forte e corajoso. Ele não está dizendo que você não vai ter medo. Você vai ter medo, mas continua. É desafiador, mas vai, porque você está vencendo para alguém. Muitas vezes você não está resolvendo só um problema seu, mas de uma família, de uma geração, dos messezinhos, dos seus netos, bisnetos, que vai ficar aqui registrado dentro, né, desse que você trouxe muito bem, uma história como essa, Oswaldo, de estar lá, esse legado registrado no livro, cara. Então seja forte e corajoso, a resiliência de vocês. Resiliência, empreendedor, seja resiliente. Terceiro ponto é ambiente. Ambiente, pessoas e experiência mudam trajetória. E faz o quê? Vai fazer acontecer da noite pro dia? Não. Vai encurtar o caminho. Aquilo que poderia acontecer em 20 anos, no ambiente certo, com as pessoas certas. No momento certo. No momento certo, isso aqui pode acontecer em meses ou dias e não levar essa jornada. E aquela frase que o Legacy traz aqui o tempo inteiro. Saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. E se vocês aí param para analisar, todo o tempo vocês preservam saúde e família e o trabalho. Aí o trabalho expande, aí eu protejo a família, aí eu cuido e eu quero trazer ele, expande. Então assim, é uma pena... Vamos continuar. Tem que terminar o episódio. Então, Mas assim, a aula é muito boa. Esse é o nosso talk. Fecha aí pra gente. Fecho. Primeiro de tudo, acho que assim, mais uma vez, volto a dizer, acompanha a gente, se inscreve,
Comenta, faz comentário, faz pergunta. Messi e Silvanildo vão estar à disposição para depois responder. Se manda pergunta pra gente, a gente manda para eles. Gente, ó, o pessoal perguntou como é que foi naquele dia que teve Bahia e Vitória, Bahia e Flamengo, o Flamengo ganhou, qual foi aquele dia? Eu tô pegando no pé todo o tempo. Mas fala aí, o pessoal para conhecer, como é que faz para conhecer mais Messi? A pessoa quer conhecer mais sua história, a história de vocês, acompanha onde? Qual é o Instagram de vocês? Tem o meu pessoal, né? Messi Matos, empresária. E também eu estou sempre postando nas minhas embalagens na Expressiva SV. Muito bem. Então, assim, o nosso dia a dia estou colocando lá. Boa! Né? E também eu moro em Capim Grosso e quem quiser conversar comigo também, tenha vontade. Vai estar aqui na descrição do nosso episódio todos os detalhes com relação aos links para que vocês possam acessar, mas o mais importante é entender que isso aqui é o que nos preza e que nos eleva quanto o Grupo Empresarial do Legacy. São essas pessoas que fazem o Legacy ser o que ele é, então a gente só agradece por esse momento. Então, mais uma vez, clica, compartilha, quem conhece, galera de Capim Grosso, galera aqui da Bahia como um todo, meu irmão, publica, reencaminha, manda para todo mundo, para que todo mundo possa conhecer essa história, que é uma história diferenciada e de muita qualidade. Então, mais do que nunca, obrigado por vocês estarem com a gente, obrigado pelo tempo e atenção de vocês, eu acho que é mais importante. Na sequência, são capa da nossa revista para a próxima edição da gente, então é só para que vocês possam depois, quem quiser também folhear e saber um pouquinho mais do que está acontecendo. Alberto, obrigado mais uma vez pela condução, irmão. Agora, você que gostou dessa história como essa aqui, dá o like, acompanha o nosso canal, se inscreve aí, faz um comentário, vai chegar até a Messi, né? Acompanha todo o perfil. Eu não conheço o Legacy ainda, o que é esse ambiente Legacy. É um ambiente preparado para isso, para empreendedores como a Messi, como o Silvanildo, que são desafiados dia após dia, que se sente muitas das vezes solitário, precisando de processo, de estar com pessoas certas, em ambiente certo, vivendo experiências que podem acelerar esse processo. Então acompanhe a gente no nosso canal, você que ainda não é inscrito, né? E para quê? Para que outras pessoas também possam conhecer a história verdadeira. Sim. É isso aí. Beijo no coração e até a próxima. Vamos em frente. Valeu, pessoal. Obrigado demais. Rapaz, pelo que tempo e top atenção. demais.